Olá, tudo bem, querido aluno? Como você está? Espero que você esteja bem. Nós estamos aqui iniciando agora mais uma aula relacionada ao Segundo Reinado. Como você consegue observar, o Segundo Reinado é um reinado onde o filho de Dom Pedro I está no governo, né? O Segundo Reinado ele começa ali em 1840 e vai até 1889. São 49 anos onde o governo estava na mão de uma só pessoa, né? De uma só pessoa. Então, é a pessoa que mais governou o Brasil. Como eu já disse, foram 49 anos de governo, né? 49 anos de governo. E é um período muito extenso. Então, a gente vai dividir esse período entre aspectos políticos, aspectos econômicos e a política externa. Como que o Brasil vai lidar, principalmente no contexto da América Latina, com alguns problemas relacionados com a Inglaterra. E também a gente vai tratar aqui sobre a crise do Império, os problemas, né, que vai acontecer com que criasse o movimento republicano e a proclamação da República, basicamente no dia 15 de novembro de 1889. Né? Espero que você esteja atento. Qualquer coisinha você pode recorrer ao seu livro, né, olhar o assunto. Aqui contempla 2 capítulos, né, como nós já conversamos em sala de aula. Esse assunto contempla 2 capítulos, então são assuntos extensos e que nós vamos tentar simplificar para você. Qualquer dúvida, a gente está à disposição na sala de aula para tirar as dúvidas, tá bom? Espero que você compreenda, que você possa entender melhor esse período tão importante para a nossa história. E principalmente, é um dos conteúdos que mais cai no Enem e nos vestibulares, a questão do Segundo Reinado. Vamos lá, então? Começando então, vamos falar um pouquinho sobre aspectos políticos aqui que está dentro desse contexto. Nós temos 2 grupos políticos que vão dominar esse período aqui no Segundo Reinado, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses partidos eles surgem ali na metade do período regencial. Né? No período regencial nós tínhamos 3 partidos, o Liberal Exaltado, o Liberal Moderado e o Restaurador. Né? O Partido Restaurador é aquele que pregava o quê? A restauração da monarquia sobre Dom Pedro I. Só que, infelizmente, Dom Pedro I faleceu ali em 1834, então a gente não tem a ausência. Então deixou de existir aí o Partido Restaurador. Beleza? Então, basicamente, o Partido Liberal, partido exaltado por ser muito revolucionário, também teve alguns processos de crise e basicamente permaneceu o Partido Liberal moderado. Ok? O Partido Liberal Moderado liderou todo o processo político do Brasil durante o período regencial. Padre Diogo de Feijó era do Liberal Moderado. E aqueles que apoiavam o Padre Diogo de Feijó ficaram conhecidos como progressistas. E aqueles que não apoiavam o Padre Diogo de Feijó ficaram conhecidos como regressistas. A partir daqui, os progressistas se tornaram os liberais e os regressistas se tornaram conservadores. Então é ali, durante o reinado, durante o período de domínio do Padre Diogo de Feijó, um governo regencial uno, né, ali em 1835 até 1837, que onde surgiu esses 2 grupos políticos. E é o Partido Liberal, os progressistas, e agora o Partido Liberal, que vai principalmente liderar um processo de golpe da maioridade, né? O clube da maioridade, o clube para colocar Dom Pedro de volta, para colocar de fato Dom Pedro no poder. Né? Uma crise gerada pelas revoltas regenciais não estavam trazendo estabilidade política para o Brasil. Então é o seguinte, chateados pela derrota nas eleições de 1837, onde um conservador, Araújo Lima, venceu, os liberais criaram aí o Clube da Maioridade, deram um golpe conhecido como golpe da maioridade, que foi a redução da maioridade governamental para 15 anos, e com isso Dom Pedro II passou a governar o Brasil em 1840, né, com anos incompletos. Como você consegue observar aí, nós não estamos vendo muita diferença entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Na realidade, durante o processo político, durante o processo de liderança de ambos, que você, a partir da sua leitura, você vai perceber uma crítica que vai ser feita a esses 2 partidos. Não há diferença entre eles, porque quando um liberal estiver no poder, né, eles vão criar medidas que beneficiam os liberais. Quando os conservadores estiverem no poder, eles vão criar medidas que beneficiam os conservadores. E a classe pobre, a classe mais humilde, os escravos,
Então, é o seguinte, não serão representados dentro desse processo. Mulheres não serão representadas. Alguns críticos aqui nesse período vão falar que é tudo farinha do mesmo saco. Né? Tudo farinha do mesmo saco. Ou seja, tanto faz um liberal conservador. O povo não vai ser representado mesmo. Os benefícios políticos, administrativos, sempre vão ficar para esses dois grupos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Né? Como foi o Partido Liberal que colocou Dom Pedro no poder, né? Eleições ocorreram. Então, Dom Pedro convocou aí os liberais para fazer parte, a princípio, dos ministérios, né? Dos ministérios, e a partir de 1841, ali, Dom Pedro nomeou novas eleições. Eleições que receberam um apelido, né, de eleições do cacete. Por quê? Por causa do uso da violência. Né, o uso da violência que foi utilizado dentro desse processo eleitoral. Como vocês sabem, os políticos não gostam muito de largar o osso, né, com relação aos benefícios que o governo tem. Então, eles não queriam largar a política de jeito nenhum, largar os benefícios aí. Então, eles começaram a usar de ações violentas para forçar as pessoas a escolherem os candidatos liberais. Né, escolher os candidatos liberais. Então, por isso que essa eleição ficou conhecida como eleições do cacete. O problema é que isso gerou várias revoluções no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, né, pelos conservadores que não aceitaram essa derrota aqui, pressionaram Dom Pedro II e Dom Pedro II retroagiu. Retroagiu em que sentido? Em que sentido de anular de fato aí essas eleições. Novas eleições foram feitas, ele anulou esse processo, né, conseguiu controlar esse sentido de revolta, né, e as eleições foram vencidas pelos conservadores. Né, foram vencidas pelos conservadores. Dentro desse processo de domínio dos conservadores, né, nós vamos encontrar um sistema de parlamentarismo que Dom Pedro vai criar aqui, conhecido como parlamentarismo às avessas. Por que parlamentarismo às avessas? Porque é totalmente diferente daquilo que foi proposto, daquilo que dentro da Inglaterra. Como você consegue observar aqui no slide, no PowerPoint, você consegue perceber que tem uma setinha para baixo no Brasil, uma setinha para cima na Inglaterra. Essa setinha para baixo, ela representa o quê? De onde vem o poder. E essa setinha para cima representa de onde vem o poder também. Como você consegue observar aqui, ó, no Brasil tem de baixo para cima, tá? Povo, parlamento, primeiro-ministro, imperador. Na Inglaterra do mesmo jeito, só que a gente troca imperador para rei. Povo, parlamento, primeiro-ministro e rei. Na Inglaterra a gente sabe o seguinte, ó, o povo escolhe o parlamento escolhe o primeiro-ministro. E é o primeiro-ministro que governa. Ele tem um poder executivo. E o rei? O rei é uma figura simbólica, um chefe de Estado que preza ali pelas instituições, ou seja, que não tem poder político nenhum, vamos deixar assim. Beleza? Em relação ao Brasil, nós temos aqui o povo que escolhe o parlamento. Mas não é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro, ou o chefe dos ministros, a gente pode dizer. É o imperador. Porque aqui retorna o poder moderador pela Constituição de 1824. Não sei se você se recorda, lá do primeiro reinado. Né? Constituição de 1824. Então é o seguinte, aqui retorna esse contexto aí da Constituição. Beleza? Então, pelo poder moderador, Dom Pedro, que é centralizador, ele vai escolher o primeiro-ministro. Né? Ele vai pensar entre o partido que venceu, entre os conservadores, ele escolhe entre o conservador e o primeiro-ministro. Se for um liberal, ele escolhe o liberal entre os primeiros ministros. Né? Só que essa questão aqui, os grupos políticos não vão gostar muito. Então, a partir de 1850 vai ter um Ministério da Conciliação, basicamente, né? Uma conciliação onde liberais e conservadores vão se alternar dentro do processo aqui político do Brasil. E é assim, quando Dom Pedro gosta dos liberais, ele vai favorecer os liberais. Quando ele gosta dos conservadores, ele vai favorecer os conservadores. Vai destituir o Congresso, destituir o Parlamento, vai criar um outro. E nomeia novas eleições, porque ele tem o poder moderador, ele pode fazer isso se ele quiser. Então, as características desse sistema, a gente coloca o seguinte, ó, um legislativo subordinado ao executivo, um imperador que nomeia o primeiro-ministro, e um caráter centralizador oligárquico. Por que oligárquico? Porque sempre fica na mão dos mesmos. Oligarquia é governo de poucos. Ou quem são esses poucos? O mesmo grupo político que permanece sempre no poder, o mesmo grupo econômico, ou a mesma família. Aqui nós temos sempre os mesmos grupos políticos. Ou é um liberal, ou é um conservador. Beleza? Então, por isso que é uma oligarquia centralizadora, porque é o imperador que está centralizando todo o processo. Dentro desse contexto político que nós colocamos aqui, nós temos que entender que a Revolução Praieira foi um calo no sapato aqui do imperador.
Porque foi um calo no sapato. Mais uma vez, Pernambuco dentro desse cenário de contestação. Mais uma vez, Pernambuco, influenciado pelas revoluções europeias, causam dentro do Brasil. E é um problema para o Império. São 3 revoluções que nós destacamos em Pernambuco. A revolução, por exemplo, que aconteceu em 1817, chamada Revolução Pernambucana. Nós temos a Confederação do Equador, que aconteceu lá no primeiro reinado, em 1824. E agora, propriamente dita, a Revolução Praieira. Né? Por quê? Mais uma vez, por causa das condições econômicas que Pernambuco passava. Né? O comércio totalmente centralizado nas mãos dos portugueses, as terras, as principais terras nas mãos de poucos, as condições econômicas e sociais das províncias bem ruins, principalmente da classe mais humilde, passando por necessidade, e começa a surgir em Pernambuco, oriundo do movimento liberal, movimento de democracia, movimento republicano, movimento socialista europeu, que a gente estudou esse conteúdo passado, né? Que nós estudamos o conteúdo passado, a primavera dos povos na Europa, onde o povo está questionando, está querendo autonomia, está querendo liberdade, está querendo independência, está querendo democracia, a formação de uma república, né? E essas vertentes, elas chegam no Brasil. E muita gente começa a impor isso, principalmente no jornal com pensamentos republicanos, contestatórios, né? Desculpa, contestatórios, que é o Diário Novo que fica na Rua da Praia, lá no Recife. Por isso o nome Revolução Praieira, por causa de onde estava localizado esse Diário Novo, esse jornal aqui, né? Onde eles lançaram um manifesto ao mundo justamente criticando o governo, instigando o povo a questionar. Isso gerou uma revolta pelo interior, uma revolta ali na região de Recife, na região central, onde forças do governo precisaram de, junto com alguns proprietários de terras financiados pelo Estado, precisaram de conter, de invadir aí e basicamente matar algumas pessoas, expulsar algumas pessoas, que foram basicamente um conflito armado mesmo, né? E o objetivo desses caras, como a gente consegue observar aqui, voto livre, uma república, nacionalização do comércio, porque estava sob domínio dos portugueses, a questão da liberdade religiosa, o pensamento liberal, essa questão da abolição da escravidão é um pensamento contestatório. Alguns estudiosos não colocam essa questão da abolição da escravidão. Então a galera já tinha a crítica em relação ao poder moderador, a questão do voto censitário, a liberdade de imprensa aqui, de contestação, porque vem de um jornal. Interessante que até pensamentos sociais a gente encontra aqui. Pensamentos socialistas, como um socialista Abreu Lima aqui, que quer essa questão de divisão das fortunas, dos mais ricos, repartição de terras. É bom a gente entender que aqui é basicamente o socialismo francês que chega aqui no Brasil, não é as ideias de Karl Marx ainda não é muito conhecidas, principalmente na Europa. Lembrando que Karl Marx está ali em 1848, ele lança o Manifesto Comunista em 1848, né, mas assim não é difundido assim rapidamente. Né? Isso vai ganhando aos poucos esse cenário aí. Né? No Brasil chega muito essa questão do pensamento socialista, do socialismo francês, que você pode acompanhar aí no seu texto, no seu livro, no seu material. Né? Então a ideia de igualdade social, a ideia de divisão de fortunas já está incluído dentro desse processo aqui em Pernambuco. Interessante aqui, mais uma vez, o que o governo faz? Geralmente, como esse processo era liderado por pessoas importantes, principalmente na Revolução Praieira, o governo ele prende e depois anistia. Né? Ele tira toda a culpa. E aqueles que eram os mais pobres, mais humildes, de fato eram castigados, mortos e expulsos da província. Beleza? Expulsos da província. Vamos entrar agora um pouquinho dentro desse contexto de aspectos econômicos, que é um dos aspectos mais importantes que a gente trabalha aqui, porque agora nós temos um produto de exportação. O café agora é o nosso produto de exportação. Antes, no primeiro reinado, a gente não tinha um produto de exportação. Se era uma crítica feita basicamente a Dom Pedro I. Agora nós temos um produto de exportação, né? E o café vai se tornar o nosso maior produto. Ou seja, e o Brasil também, aí a metade, mais para o final do século XIX, início do século XX, o Brasil vai se tornar o maior produtor mundial de café. Né? O Brasil se tornará o maior produtor de café do mundo. Então é o seguinte, esse é o importante. Se hoje nós temos aqui, hoje não, se ali atrás nós temos o aumento da atividade comercial, um surto industrial, indústrias crescendo e chegando no Brasil, é justamente por causa do dinheiro gerado pelo café. Né?
temos aí, em pleno a década de 70 do século XIX, 200 indústrias. Nós temos, no final do século XIX, já 600 indústrias. Indústrias que eram basicamente relacionadas ao couro, relacionado à questão de roupas, de tecido, né? Que basicamente de criação de chapéus e tudo mais, que vai gerar certo emprego, que vai também olhar essa questão do consumismo por causa do dinheiro que o café está gerando no Brasil. Né? E algumas questões modernas, como a eletricidade, como a questão de rodovias, perdão, vão ser colocadas no Brasil por causa desse dinheiro que está sendo gerado por causa dessa economia do café. Quando a gente trabalha com café, a gente tem que olhar que o café ele vai passar por algumas fases de desenvolvimento aqui, né? Umas fases de desenvolvimento. O café, por exemplo, ele não é um produto nacional. Ele não é um produto da nossa natureza aqui, do território brasileiro, né? Ele é da região da Etiópia, né? Ele vem da região, a região da Etiópia chamada CAF, talvez é por isso que deu origem ao nome, né? O café. E ele vem, né, para o Brasil ali, chega no estado do Pará e no Pará ele encontra um solo muito propício para isso. Ele vai ser mandado ali a partir de 1820, alguém leva ali basicamente para a região do Vale do Paraíba, que é a parte de Rio de Janeiro e São Paulo ali, como você consegue observar aqui no mapa ao lado, né? E esse café ele encontra um solo propício ali. E ali começam a ser criados grandes latifúndios com atividade de monocultura, né? Basicamente um sistema de plantation aqui. Né? Um grande latifúndio, uma atividade de monocultura, com mão de obra escrava, né? Uma mão de obra escrava voltado para o pensamento agrário exportador. Então é o seguinte, a ideia era mandar para fora. O Brasil não estava preocupado com o consumo interno, estava preocupado com a exportação, basicamente. Né? Primeiro porque o café ele vai ganhar a fama de bebida energizante, né? Uma bebida assim exótica, né? Uma bebida exótica que vai trazer energia para um período de guerras, para um período de revoluções, para um período de desenvolvimento industrial, né? Para um período de desenvolvimento industrial. Então o café vai ser importante dentro desse processo. Né? Então vai ganhar fama, vai ganhar gosto dentro aqui. Então o Brasil vai usar disso a seu favor, né? Vai usar disso a seu favor. Então a gente tem o Vale do Paraíba como principal território, né? Que vão ter os barões do café ali no Rio de Janeiro, principalmente na região de Petrópolis, depois desce um pouquinho a região sul, né? E ali, a partir do momento que essa produção vai aumentando, a exploração do solo vai acontecendo, o solo começa a ficar erosivo, né? Começa a ficar erosivo e aí partimos para a segunda fase. Esse café vai se irradiando pelo oeste paulista. Né, vai se irradiando pelo oeste paulista. E ali nesse oeste paulista encontra uma terra vermelha, que os italianos vão chamar de rossa, né, que vai ser basicamente uma terra roxa, né, que a gente vai tentar falar italiano, vai falar roça. Então o termo de roça, aí, a roça, é porque os italianos falavam terra rossa, que quer dizer roxa ou vermelha aqui no caso. Né? E ali ele vai encontrar um solo propício para isso. Uma mão de obra. O Brasil, nós vamos comentar sobre essa questão da imigração, o Brasil vai incentivar essa questão da imigração. E ali vai ter mão de obra necessária, também a questão da mão de obra escrava, mas a escravidão ela vai entrar no pensamento abolicionista, vai diminuir no Brasil e vai precisar de um outro tipo de mão de obra, e vai ser a mão de obra migrante. E esse café ele vai se construir. Os fazendeiros, cafeicultores lá no interior de São Paulo moravam em casarões do Rio de Janeiro e eles vão se transferir ali para a região central do Brasil, região central de São Paulo. E o polo econômico do Brasil, por causa do café, vai ser basicamente esse oeste paulista. Campinas, Ribeirão Preto, um pedaço do Paraná. E o Porto de Santos vai ser o principal porto do Brasil. Porque a partir desse café que nós vamos ter uma evolução da construção de estradas de ferro. Né? Porque com a estrada de ferro isso vai se consolidar mesmo o oeste paulista aqui. Né? Primeiro, para melhorar a escoação do produto, chegar mais rápido até o litoral, chegar mais rápido até o porto, para escoar de uma forma em relação à Europa. Né? Esse avanço da produção do café, infelizmente, nós temos a gente trata como ponto positivo, mas nós temos um ponto negativo também, que é o conflito com os índios aí no interior de São Paulo, principalmente com os índios caigangues, né? Caigangues aí onde muitos índios vão ser massacrados, essas tribos indígenas vão ser massacradas pelos fazendeiros por causa da exploração do território e exploração do café.
Infelizmente, esse crescimento da produção do café do Brasil sempre vai ter o lado triste, o crescimento econômico do Brasil sempre vai ter o lado triste, ou em relação à exploração imigrante, exploração e escravidão, em relação ao atrito com os povos indígenas. Isso é um tema muito atual, né? Essa questão do marco temporal que a gente está vendo aí, né, atualmente, a discussão sendo no Congresso, a discussão no STF, essa questão de demarcação de terras indígenas para evitar, basicamente, o conflito entre produtores, agricultores os povos originários do Brasil. Tá certo? Então é o seguinte, dentro desse processo do café, a gente tem que colocar que a industrialização ela vem por causa dessa economia do café. Né? Vem industrialização. E aqui a gente destaca esse personagemzinho que você consegue observar ao lado aí, que é o Manuel Alves Branco, né? Que era o cara responsável da economia do Brasil. Manuel Alves Branco, ele melhorou a questão, ele criou medidas de proteção do produto brasileiro, criando uma tarifa que recebeu o seu nome em 1844, chamado Tarifa Alves Branco. O que quer dizer essa tarifa? Foi uma medida protecionista. O que quer dizer protecionista? Uma medida de proteção do produto brasileiro. Então, o que ele decidiu aqui? Ele decidiu que iria aumentar as taxas alfandegárias de 30% ou 60%. 30% para produtos que chegam no Brasil, que o Brasil não fabrica, que não vai ser uma concorrência com o produto brasileiro. Aumento de 30%. E aumento de 60%, para produtos que o Brasil fabrica. Então, se é um produto que vai concorrer com o produto nacional, então ele vai ter uma taxação maior. Para que isso? Para proteger o empreendedor que investe no Brasil. Né? Aqui, é bom você lembrar que antes nós tínhamos um tratado de aliança, comércio e navegação com a Inglaterra. Lembra que a Inglaterra tinha 15%? Né? 15% de tarifa alfandegária, ela era beneficiada. O que a gente está vendo aqui? Um reajuste. Em 1871, a Inglaterra queria que o Brasil confirmasse de novo, assinasse um novo tratado, que o Brasil abolisse a escravidão, acabasse com essa questão de tráfico negreiro. O Brasil meio que falou que ia acabar com o tráfico negreiro, não renovou esse contrato e ficou assim uma lei, basicamente para inglês ver, que é aquela lei que você diz que vai fazer, mas na realidade não faz. Né? Você diz que faz, mas na realidade não faz. Isso é a expressão que a gente fala, algo para inglês ver. Né? Você fala que está fazendo, mas por baixo dos panos você está fazendo outra coisa. Beleza? E dentro desse cenário de empreendedorismo do Brasil, a gente destaca Barão de Mauá. Barão de Mauá é o Irineu Evangelista de Souza. Né? Irineu Evangelista de Souza é o nosso maior empreendedor aqui. O cara com 30 anos aí, ele começou a trabalhar numa companhia de ferro inglesa e com 30 anos, 33 anos, ele comprou, né? Ele comprou o seu próprio sistema de produção ou manuseio de ferro. E ali ele começou a investir em construções de navios, e ele se tornou um grande empreendedor, beneficiado pela tarifa Alves Branco, como a gente observou, né? Beneficiado, aqui ele começou a construir linhas de ferro, e quando a gente fala do avanço do café, da economia do café, a necessidade de ter uma linha de ferro que melhora essa questão do escoamento do produto, é o nosso amigo aqui, o Barão de Mauá, que faz esse processo. Esse cara tem companhias de gás do Rio de Janeiro, ele que vai colocar gás como um sistema de iluminação pública no Rio de Janeiro, sistemas de telégrafo que ele vai basicamente investir, que vai ligar o Brasil em relação à Europa com Portugal. Então ele vai ser um grande empreendedor. Bancos em seu nome, Banco Mauá, banco em Buenos Aires, em Nova York, em Paris, no Brasil. Então esse cara vai ser um grande empreendedor. Infelizmente, alguns investimentos que ele fez em alguns setores não deram certo, arriscaram demais. Algumas questões econômicas que o Brasil começou a fazer aqui começou a atrapalhar. Por exemplo, o Brasil volta a ter umas relações econômicas com a Inglaterra começa a pressionar basicamente o Brasil a melhorar essa questão da tarifa alfandegária para os produtos ingleses, e em 1860 vem uma nova tarifa chamada Tarifa Silva-Ferraz. E essa tarifa Silva-Ferraz, ela reduz a tarifa Alves Branco, colocando os impostos alfandegários como padrão de igualdade. Ou seja, os produtos ingleses entram com um padrão de igualdade aqui de novo, então não tem concorrência. Né? Olhando para o produto importado de melhor qualidade, as pessoas vão preferir. O que acontece com os empreendedores brasileiros, inclusive o Barão de Mauá? Ele vai entrar dentro do processo de falência. Né? Dentro do processo de falência. Um ponto crítico que a gente destaca aqui no nosso país é a questão da abolição da escravidão.
Nós vamos tratar agora sobre leis abolicionistas, né? Sobre leis abolicionistas. O Brasil, ele foi um dos últimos países da América Latina, da América por inteiro, a basicamente o que? Abolir a escravidão. E a gente vai ver que essa questão da abolição da escravidão, ela não vem assim de uma hora para outra, né? Não acontece assim de uma noite para o dia. Ela vai galgando, né? Ela vai galgando, beleza? Nós temos aqui, em 1845, uma resposta da Inglaterra àquela tarifa aos brancos lá que o Brasil criou um ano antes, que foi taxar, aumentar o imposto, né, da tarifa fundiária. O que a Inglaterra fez? O Brasil não assinou, não estava abolindo a escravidão, não estava acabando com o tráfico negreiro. A Inglaterra criou uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, que diz o seguinte, olha, não pode mais sair escravizados da África mais, né? Não pode sair escravizados da África mais. Se nós pegarmos qualquer navio negreiro vindo em direção à América, esse navio vai pertencer à coroa inglesa, né? Esse navio vai pertencer à coroa inglesa. Então já vinha um processo aqui, uma questão aqui meio que dificultando essa questão do tráfico negreiro, né? Mas esses traficantes sempre dão um jeitinho. Você já ouviu falar do Porto de Galinhas, lá no Nordeste? Acredito que você já tenha ido, né? Eu nunca fui, é uma região muito bonita, a gente vê por fotos. Então você deve conhecer a história. Se você já foi lá em Porto de Galinhas, você deve conhecer a história. O que eles faziam ali? Colocavam galinhas por cima do barco e por baixo ali escravizados, né? Para enganar essa fiscalização aqui dos ingleses com relação à lei Bill Aberdeen. Em 1850, o Brasil cedeu à pressão inglesa. E vem a lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz colocou em prática o fim do tráfico negreiro, né? O tráfico, a venda de escravos interprovincial ainda acontecia. Isso fez com que os escravos tivessem um valor maior, né? Se tornasse um produto ainda muito mais caro, né? Pressões, aqui a gente vai observar que as pressões são crescentes, principalmente quando Luiz Gama, né, um negro livre, né, que nasceu livre, se tornou assim um doutor, um advogado, aprendeu a ler, se tornou um advogado, um estudioso, começou a advogar, a julgar, a lutar pela causa abolicionista, né? E junto com ele conseguiu, justamente com essa pressão em relação ao governo, a criar algumas leis, como por exemplo a Lei do Ventre Livre. O que quer dizer essa Lei do Ventre Livre aqui? A Lei do Ventre Livre, que foi criada em 1871, dizia o seguinte, que a partir de 1871, todos os escravos nascidos a partir daquele ano seriam libertos, né? Deveriam ser livres. Mas o governo deu brecha aqui, deu brecha para 21 anos. Por quê? Na visão do governo, de alguns fazendeiros, esse escravizado ainda vai depender das suas terras, depender dos seus recursos para sobreviver. Então ele vai ter que trabalhar até os 21 anos de idade. E depois dos 21 anos de idade ele teria sua liberdade. Outra lei, né, que vem na sequência, por exemplo, em 1884, o estado do Ceará já tinha abolido a escravidão. Né? Já tinha abolido a escravidão. E o Brasil estava meio que atrasado dentro desse contexto. Em 1885, nós temos a Lei dos Sexagenários. O que é essa Lei dos Sexagenários? Negros a partir de 60 anos seriam libertos. Mas aqui o cara já estava idoso. Muitos escravizados não conseguiram nem chegar a 60 anos devido ao período todo de trabalho forçado, devido ao período todo de trabalho pesado. Então muitos nem chegavam a essa idade, né? Morriam antes. E aqueles que chegavam não davam conta mais. Muitos pediam, pelo amor de Deus, deixa eu ficar na fazenda, aqui eu tenho segurança, eu tenho comida, né? E aqueles fazendeiros que se comoviam com a situação deixavam, outros não, enraivecidos por todo esse processo, liberavam. Até que no dia 13 de maio de 1888 a gente tem a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, que foi a lei assinada pela princesa Isabel e assim a abolição da escravidão, né? A abolição da escravidão. A imigração, por exemplo, ela vem justamente por causa disso, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz, o dinheiro que era para investir na compra de escravos, que era um financiamento do Estado, que o governo brasileiro tinha, passou a financiar o quê? A financiar propagandas e passagens desses imigrantes, desses europeus que quisessem vir para cá para trabalhar no Brasil, porque precisava de mão de obra para trabalhar no café.
A escravidão está sendo abolida. Né? A escravidão está ganhando essa questão do movimento abolicionista está crescendo. Então, os fazendeiros precisavam de quê? De mão de obra para trabalhar no café. Então, esses imigrantes chegavam aqui no Brasil com um sistema de parcerias. O que seria isso aqui em tese? Né? O que seriam em tese aqui? 50% da produção seria para o imigrante e outros 50% para o proprietário. Mas como esse sistema de parcerias era o próprio fazendeiro que pagava a passagem, muitos desses que vieram para cá vieram já empobrecidos, né? E problemas da língua, não conhecendo a língua, o brasileiro enrolando, né? Chegava aqui quando era o momento de pagar, o cara falou, não, você me deve. Você fica na minha fazenda, você usa a minha casa, então basicamente você me deve. Então você está me devendo, né? Então não é bem assim. Então aqui começou a ficar o quê? O imigrante começou a ser maltratado nas fazendas, né? Ficando com um sistema quase análogo à escravidão, né? Até que o governo brasileiro tentou mudar essa questão, né? Criou um movimento da imigração subvencionada, uma imigração que foi financiada pelo governo devido à pressão, principalmente feita pela Itália, né? Quem são os imigrantes que chegam aqui? Os italianos e os alemães, a princípio, né? Em sua maioria. Por quê? A Europa está passando pelas guerras de unificação. A guerra de unificação da Alemanha, a guerra de unificação da Itália, né? O medo da guerra e a questão do desemprego por causa do desenvolvimento industrial fez com que as pessoas viessem para o Brasil buscando novas oportunidades, buscando riqueza. As propagandas que aqui dizendo que eles teriam uma terra, que eles iam ter terras para produzir, né? teriam um pedaço de terras para morar, iam produzir, poder ganhar dinheiro, mas quando chegavam aqui a realidade era totalmente outra, né? Totalmente outra. Por causa dessa questão da chegada de imigrantes, muitos imigrantes fugiam, muitos negros também conseguiram fugir. Uma tentativa de favorecer a elite brasileira foi essa criação da Lei de Terras. O que foi essa criação da Lei de Terras em 1850? Olha só, medida para evitar que se desviasse mão de obra livre para outras atividades que não seja agroexportação. Né? Ou seja, as terras você poderia chegar, né, cortar a floresta, cortar a árvore e plantar ali a sua. Agora não. Através da Lei de Terras, você só pode ter direito a terras mediante a compra, mediante a aquisição através da compra. Então isso daqui só poderia comprar terras quem tem dinheiro, né? Quem tem o poder financeiro. Isso é para manter o que? A mão de obra, para ter mão de obra, para ter gente para trabalhar, para sempre favorecer os mais ricos e evitar que o pobre tenha um pedaço de terra para que ele possa ser independente. Né? Isso foi basicamente isso daqui. Essa é a crítica que a gente faz, como essa charge que faz essa crítica aí. Mas, papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Olha aí, está tudo remarcado com as pessoas mais ricas, né? Silva pai, Silva filho, Silva avô, Silva sobrinho, proprietários dos títulos do Senhor, todos da Silva. E as pessoas mais pobres não têm acesso a essa questão de terras. Estamos caminhando aqui basicamente para o final, né, da nossa aula, né, onde nós vamos falar basicamente da política externa. O último ato aqui para a crise do Império. A política externa a gente coloca sobre essa questão Christie. Quem é Christie? Christie é o embaixador inglês no Brasil. Embaixador inglês do Brasil. O Brasil tinha um clima muito tenso com a Inglaterra, tinha um clima muito tenso com a Inglaterra, perdão. A gente viu com relação a essa questão dos impostos, essa questão que o Brasil estava meio que né, fala que vai abolir a escravidão, que vai acabar com o tráfico negreiro e não acaba. Então já tinha uma tensão. Essa tensão veio agravar em 1871, quando o navio inglês naufragou no Rio Grande do Sul e eles tiveram sua carga toda roubada. O segundo ponto é que em 1862, no Rio de Janeiro, marinheiros ingleses foram presos porque estavam encheram a cara, bebendo, estava causando arruaça, desordens e não estava respeitando a ordem ali no Rio de Janeiro. Né? Então, segundo a norma sobre o tratado assinado com o Brasil e Inglaterra, somente a Inglaterra pode prender ou julgar os cidadãos ingleses no Brasil, né? Cidadãos ingleses no Brasil. Então isso criou um clima tenso. Então a Inglaterra, junto com esse embaixador, exigiu que o Brasil pagasse uma indenização. Pagasse uma indenização por causa dessas mercadorias que foram roubadas e por causa dessa questão dos marinheiros aqui. Nem o Brasil meio que foi incisivo em relação a isso a princípio. Isso foi levado para uma corte internacional, onde um juiz, um país assim neutro dentro do processo,
fizesse esse julgamento, e foi escolhida a Bélgica. O príncipe Leopoldo I passou a ser julgado aqui. O Brasil não esperou muito tempo, pagou essa indenização, mas o príncipe Leopoldo deu causa ganha para o Brasil e pediu que Dom Pedro, que a Inglaterra se retratasse, pedisse desculpas com o Brasil. A Inglaterra negou e o Brasil, em 1863, cortou laços com a Inglaterra, né? Laços diplomáticos com a Inglaterra. Outro ponto que a gente destaca dentro dessa questão da política externa do Brasil é a questão platina. A questão platina, nós estamos falando aqui do rio, né, da Bacia da Prata. Nós temos aqui o Rio Uruguai, o Rio Paraguai, o Rio Paraná e também o Rio da Prata. Né? Dois grandes rios no Brasil que movimentam essa Bacia do Prata, né? Essa questão platina. O Brasil queria dominar essa Bacia do Prata, a navegação ali. E queria manter as suas pretensões de líder, de nação imperialista e dominadora ali dentro da América do Sul, aqui na América do Sul. E o Brasil, então, para promover isso daqui, a Argentina e o Uruguai começam a se unir ali, o presidente Uribe, o presidente Rosas, começa a se unir para atrapalhar os interesses do Brasil. O Brasil percebe que isso daqui é uma tentativa de atrapalhar os interesses do Brasil em relação à navegação do Rio da Prata, e o Brasil ali derruba, né? Derruba, através de uma ação militar, derruba o presidente uruguai e derruba o presidente argentino. Né? Derruba o presidente uruguai e o presidente argentino. Então é o seguinte, mais um outro problema. O Paraguai vai começar a fazer alianças com o Uruguai, né? Alianças com o Uruguai, e o Uruguai ali, do presidente Blanco, ele vai começar a invadir algumas terras lá no Rio Grande do Sul, né, na fronteira. E os fazendeiros brasileiros passaram a questionar o governo brasileiro para impedir isso. O governo brasileiro chega para o Uruguai, o presidente Blanco, e pede para ele tomar uma atitude em relação a esse processo. O presidente Blanco não aceita, o Brasil se alia a um partido colorado e derruba mais uma vez o presidente no Uruguai. Só que com isso, o Paraguai, que era aliado ao Uruguai, ele se sentiu ameaçado aqui. Com medo de sofrer uma retaliação por os dois serem unidos, né, ele ataca o Brasil. Ele aprisiona um navio Marquês de Olinda, onde ali estava o novo governador da província de Mato Grosso, e invade o Mato Grosso e toma ali a região a região de Cuiabá, a região ali... desculpa, perdi o nome aqui. Beleza? Toma ali a região ali do Mato Grosso, invade a região do Mato Grosso para evitar que o Brasil possa ter acesso ali ao Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Ao Paraná e Rio Grande do Sul. Então é o seguinte, galera, o que a gente vai observar aqui? O Brasil, quando é ameaçado, ele vai declarar guerra. Então é o seguinte, o que acontece? O Paraguai, ele querendo atravessar ali para chegar ao Uruguai, tem que passar sobre o território argentino. Então, ele pede a permissão, o presidente argentino não autoriza e invade a Argentina. Uma batalha. Assim é formado o quê? Uma tríplice aliança. Uma tríplice aliança formada pela Argentina, formada pelo Uruguai e formada pelo Brasil. Né? Aqui é bom a gente fazer uma análise, um paralelo, que o Paraguai era uma grande potência militar. Eles tinham 60 mil homens, enquanto o Brasil tinha 10 mil, enquanto a Argentina tinha 6 mil, enquanto o Uruguai tinha 5 mil. Então podia juntar os outros três aqui que não dava nem a metade daquilo que o Paraguai tinha, da capacidade bélica que o Paraguai tinha. O Paraguai, junto com o presidente Solano Lopes ali, tinha abolido a questão do analfabetismo, já estava no processo de desenvolvimento industrial crescente, com construção de linhas férreas, então ele já pensou nessa questão de exportação, então estava no processo de desenvolvimento. A questão é que a Inglaterra começa a olhar o Paraguai como uma interferência aos seus interesses. Né? A interferência aos seus interesses. Então é o seguinte, o que a gente observa aqui? Que a Inglaterra, com medo da influência do Paraguai, começa a perceber que o Paraguai pode ser um problema para os seus interesses aqui na América, ela volta a ter laços com o Brasil. Ela volta a ter laços com o Brasil e começa a apoiar a Tríplice Entente. Começa a financiar com armas, com munições, né, com roupas ao Brasil, com dinheiro. E com isso a gente vai perceber o quê? A Argentina sai
né, do processo da guerra. O Uruguai basicamente não tem forças nenhuma, porque vai estar dominado pelo Paraguai, e o Brasil vai ficar lutando sozinho. O Brasil vai apelar pelos amigos da pátria, né? Pelos amigos da pátria, vai fazer com que os fazendeiros aí mandem os seus escravos e vai falar aquele escravo que lutar em prol do governo brasileiro, ele terá a sua liberdade, né? Ele terá a sua liberdade. O que a gente vai perceber aqui? Um movimento crescente abolicionista falando o seguinte: se os escravos podem lutar ao lado do Brasil, por que eles não podem ser livres também? Né? Por que eles não podem ser livres? Então é um ponto aqui que a gente vai começar a questionar. Né? Então, consequência disso tudo aqui, a guerra devastou o Paraguai, desestruturando a economia, 300 mil pessoas morreram, quer dizer que 90% da população masculina paraguaia morreram, né? Morreram, então a questão da economia paraguaia foi jogada abaixo, porque a capacidade produtiva, a mão produtora masculina, tanto na agricultura como na indústria, morreram. O país passou a ser um país de idosos e mulheres e crianças, né? Então eles culpam muito ao Brasil, a essa condição econômica, né? Atualmente por causa dessa guerra aqui. E para o Brasil, o que a gente observa? O aumento da dívida externa com a Inglaterra e o fortalecimento do Exército. O Exército que estava meio que jogado às traças, que vai ser um ponto da crise do Império, nós vamos caminhar agora para o final, a crise do Império vai começar a ganhar prestígio pela população. Né? Eles vão querer o quê? Mais participação política. E é um ponto que a gente vai trabalhar aqui. Dentro do Império Brasileiro, a gente fala que o Império Brasileiro é fortalecido por um tripé. Pela questão da religião, pela questão da economia, pela questão militar. É isso que dá sustentação ao Império. Se o Império perde esses 3 pontos, ele cai. Né? Ele vai cair. O que a gente vai observar no Brasil? Dom Pedro ele vai perder as suas 3 sustentações. Né? Como foi esse processo? Primeiro processo é a questão religiosa. A questão que a igreja é um grande pilar. Né? É um grande pilar. O Papa, né, Pio IX, ele lança uma bula silabis, um documento. Nessa bula silabis, ele fala que está proibido organizações secretas na igreja. Né? Organizações secretas na igreja. Quem são essas organizações secretas? A maçonaria. Né? Então, para essa lei valer no Brasil, por causa do regime de padroado que está aqui, a igreja, os padres, é quase funcionário público aqui, o Dom Pedro tem que fazer valer a lei do cumpra-se. Dom Pedro tem que dizer, essa lei vale aqui. A questão é que o Dom Pedro não disse que era para valer essa lei aqui do Papa. Acontece que 2 bispos de Olinda e de Belém, retiraram, né, pessoas da maçonaria da organização da igreja, que eram aliados de Dom Pedro, que faziam que tinha uma influência política muito grande no Império. Dom Pedro não gostou disso aí e mandou prender os dois bispos. Quando ele manda prender os 2 bispos, ele cria um problema com a igreja. O que a igreja faz? A igreja se afasta, a organização da igreja do Brasil se afasta do Império e começa a defender ideias republicanas. Ó, república, diferente do Império. Né? Começa a defender ideias republicanas. O segundo ponto está relacionado à abolição da escravidão. Bem, a Lei Áurea vem, abolimos a escravidão. Tá, quem vai pagar o prejuízo? Eu investi. Quem vai pagar por esse escravo? Porque alguém vai ter que pagar a conta. O governo fala, a gente não vai apoiar, a gente não vai pagar indenização nenhuma. Ah, não vai? Se for assim, eu não apoio mais. Eu quero uma república. Porque na república, né, numa federalização, que a galera começa a surgir, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, né, começa a surgir aí, né, que eles começam a defender uma federalização, ou seja, mais autonomia para os estados, para as províncias, porque na república os estados eles podem escolher as suas leis, que respeitam a lei maior. Então, esses fazendeiros, cafeicultores, começam a defender essa questão da república. Percebe que esse tripé já perdeu. Ó. Já perdeu a religião e já perdeu a galera da grana. Né? Terceiro e último ponto, a questão militar. Os militares passaram a ser bastante valorizados depois da população, pela população, depois da Guerra do Paraguai. Venceram o inimigo. Né, vencer o inimigo. E eles começaram a questionar, pedir mais participação política, e algo que o governo negava. Né, essa questão da participação política, né? Negava. O que acontece? Acontece que na escola militar, ali na Praia Vermelha,
os caras começaram a sofrer muita influência do positivismo francês, de Auguste Comte, né? Auguste Comte, ele defendia uma visão positivista, dizendo que a única explicação para as coisas é através da ciência, através do conhecimento. Não é a partir do conhecimentos religiosos, explicações através da religião, mas sim através do conhecimento sobre a ciência. E falava também que o país, a nação, para ter o progresso, é somente através de uma ditadura republicana. Ditadura republicana. Olha, Benjamin Constant, o professor desses militares, começaram a implementar essa visão, né, de uma ditadura republicana. Então os militares começaram a pensar que eles pensaram o seguinte, passaram a analisar que somente a ordem imposta pelos militares era capaz de levar o país ao progresso, né? Era capaz de levar o país ao progresso. O interessante, a gente começa a perceber aqui, esse movimento da Escola Vermelha, como a gente consegue observar aqui, né? Começa a ser um problema para o Império. Dom Pedro percebe desse movimento republicano crescendo, dessas ideias crescendo dentro do exército brasileiro, né? Dentro dos militares brasileiros. Ele começa a retroagir, ele começa a chamar alguns militares a fazer parte do governo, começa a melhorar as condições, né? Mas só que há uma pressão muito grande sobre os militares. Olha só, me permita ler um pedaço para vocês aqui. No dia 11 de novembro de 1889, personalidades civis e militares se reuniram com o Marechal Deodoro da Fonseca para pedir que ele conduzisse a derrocada da monarquia. Deodoro, com mais de 60 anos, relutava, pois tinha contatos pessoais com Dom Pedro II e não via com bons olhos a presença de civis no movimento. Surgiu, porém, o boato de que o governo estava se mobilizando para prender seus opositores, incluindo Deodoro e Benjamin Constant. Por causa disso, o boato que essa elite criou, Deodoro liderou o processo. No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro tomou o Ministério da Justiça. Dom Pedro II estava em Petrópolis, na sua residência. Enviou um documento dizendo que ele tinha 2 dias para deixar o Brasil, né? E assim ele o fez. Mas voltando a essa questão da ordem e progresso, do pensamento positivista que está no Brasil, o lema da nossa bandeira. Então, quando a gente fala, qual é o lema que nós temos na nossa bandeira? Ordem e progresso. Ela vem de qual pensamento filosófico? O positivismo de Auguste Comte, que o Brasil estava impregnado aqui. Beleza? Então, nós chegamos à proclamação da República, ao fim do Império. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido o nosso tema. Qualquer coisinha, a gente se encontra na sala de aula e você pode tirar as suas dúvidas aí. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe você. Tchau.